Bom dia novamente a todos, iniciando a gravação. É o seguinte, gente, na nossa próxima aula, hoje vai ser um pouco corrido. Corrido na verdade não, né? Porque o conteúdo é bem tranquilo. Mas vai ter bastante atividade para vocês fazerem hoje. E próxima aula é prova, tá bom? Próxima aula a gente encerra o módulo para que na semana seguinte a gente comece um módulo novo, tá bom? Então o que acontece? Hoje a gente vai trabalhar aí com algumas coisas que são bem funcionais. O conteúdo funcional para que quando você criar uma apresentação ou tiver que participar de uma reunião, poder imprimir esse conteúdo, poder verificar, né, se a apresentação está correta, tá? Então a gente vai trabalhar com base nessa linha aí, tá? Então, para todo mundo aí, eu vou trocar minha tela. Galera que presta atenção. Vamos lá. Ó, primeira coisa que a gente vai ver hoje. A gente vai trabalhar com dois itens. Um deles, dentro do programa, é chamado de Smart Art, tá bom? Mas vocês vão ouvir falar muito em diagramas e organogramas, tá? Porque a Microsoft ela gosta de inventar algumas coisinhas, né? Então acaba trocando o nome. Então a ferramenta de hoje, uma das ferramentas, é trabalhar com o Smart Art. Aonde a gente encontra esse Smart Art? A gente encontra o Smart Art aqui na guia Inserir, tá? É esse carinha aqui, ó, Smart Art. Tá bom? Dentro do Smart Art, vocês vão encontrar o que a gente chama de diagramas e organogramas, tá? E fluxogramas, tá? Que tem a finalidade, cada um, né, você vai utilizar para um princípio diferente. Mas ele tem a responsabilidade de te mostrar em forma gráfica, né, graficamente falando, processos, sequências, hierarquias e assim por diante, tá bom? Então, é o que a gente vai estar trabalhando hoje aqui. Então, vou tocar em alguns assuntos principais, tá? Um deles é esse cara aqui chamado hierarquia, tá? Quando a gente fala de hierarquia, a gente fala de cadeia ou sequência de comando, tá? Então, isso, dentro de uma sociedade organizada, ele é fundamental, porque senão acaba tendo muito cacique para pouco índio, né? Acaba tendo muita gente querendo mandar e pouca gente querendo fazer. Basicamente isso. Então, dentro da empresa existe a hierarquia, existe o organograma. Dentro da nossa sociedade, né? Dentro da nossa democracia também existe um diagrama, existe um organograma, tá bom? Então, na sua casa existe um diagrama, um organograma, né, uma hierarquia. Então a gente utiliza esse cara aqui para representar uma sequência hierárquica, tá? Então, você escolhendo o tipo, você tem os modelos aqui, tá? Que você pode estar escolhendo o que mais for viável para o que você está querendo representar, tá bom? Vou escolher esse daqui. Ele vai inserir aqui um início. Com base nisso, a gente pode editar, a gente pode acrescentar, a gente pode tirar, né? A gente pode formatar, né, a criação em si. Quando você coloca o diagrama e organograma, ele te dá duas barrinhas aqui, duas guias novas, que é a guia designer e a guia formatação, tá? A guia designer, a gente vai trabalhar com a forma, com o layout.
Então a gente vai poder adicionar novas formas, tá bom? Mudar as cores e mudar o padrão aqui que ele te dá. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos criar aqui um exemplo. Dentro de uma empresa. Quem geralmente fica no topo lá da empresa? Título. Presidência. Certo? Depois lá, você pode ter, dependendo de uma hierarquia, você pode ter um vice-presidente dentro da empresa. Não é muito comum, mas pode ter, tá? E caso não tenha, depois da presidência, dependendo do porte da empresa, acaba tendo os acionistas, tá? Que são as pessoas que têm uma parcela, né, no rendimento da empresa. Então você vai colocar aqui, tem empresas que têm 2, 3, 4 acionistas, 20, 1000 acionistas, depende muito do porte. Caso não seja uma empresa tão grande assim, que possua acionistas, a gente coloca aqui os cargos de responsabilidades, tá? Como, por exemplo, você acaba tendo, dentro de uma empresa de médio e grande porte, você acaba tendo os diretores. Então você tem lá um diretor administrativo, você tem um diretor financeiro, você tem um diretor de recursos humanos, entendeu? Você tem um diretor lá para gerenciar, né, a manutenção, né, toda a estrutura da empresa. Então aqui a gente pode colocar diretor, né, ADM. Opa. Diretor não, né? Diretor, né? Diretor financeiro. Diretor, vou colocar aqui diretor comercial. Comercial. Tá? Na minha empresa ou na estrutura da empresa possuem mais outros. Então o que a gente tem que fazer? A gente precisa clicar aqui. Tá bom? A gente precisa clicar aqui no principal. Porque se esse é o principal e eu vou adicionar abaixo dele, então eu tenho que indicar onde que eu quero colocar uma nova forma. Então eu seleciono aqui o presidente. Vem aqui em adicionar forma. E lá em adicionar forma, você tem aqui algumas opções. Que são essas daqui. Tá? Você quer adicionar depois, quer adicionar antes, acima, abaixo ou de modo assistente. Como está embaixo do principal, ele vai ser sempre opa, coloquei o errado aqui. Ele vai ser sempre aqui a opção adicionar depois. Opa. Tá vendo? Aí você consegue colocar uma outra forma aqui. E aí eu tinha falado qual outro? Diretor. Qual outro que tinha falado? Diretor de recursos humanos. Abaixo aqui da diretoria, dentro de uma empresa, você tem os supervisores. Então vamos adicionar aqui. Tá? Então você vem aqui e escolhe. Aí você vai colocar aqui supervisor administrativo, supervisor financeiro, supervisor comercial, supervisor de recursos humanos. Tá? Então vamos lá. Isso daqui é um exemplo, tá, gente? Não é um padrão não, tá? Isso daqui é um exemplo que eu estou usando em aula. Supervisor ADM, supervisor finance,
supervisor comercial, supervisor de recursos humanos, tá? E aí aqui abaixo dele, né? Aqui abaixo dele ou deles, deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra gente poder ver melhor. Aqui abaixo deles a gente vai ter os demais. Tá? Então aqui você tem lá os, vamos colocar assim, os auxiliares, né? Auxiliar administrativo. E aí você vai colocar quantos, por exemplo, auxiliares tem. Ah, você tem lá 2, 3, 4, tá? Então, isso daqui é só para vocês visualizarem, entenderem a estrutura. Tem muitas empresas que colocam isso fixado em murais dentro da empresa, né, dentro da mesma, para você entender aonde que você está dentro dessa hierarquia, tá? E aí depende do seu ponto de vista. Se você estiver na base, né, você tendo uma visão que se você trabalhar, se você estudar, você pode virar um supervisor, e que se você continuar trabalhando, continuar estudando, você pode virar um diretor. Deu para entender a intenção de você ter a mentalidade e a visão de qual que é a estrutura da empresa? Isso é importante, tá? Então tem empresas que colocam isso no mural lá. Colocam no mural grande, né? Vamos colocar assim a árvore, né, genealógica da empresa, né, a árvore dos funcionários, e coloca lá o nome de todo mundo. Dentro dessa cadeia hierárquica, coloca o nome de todo mundo, para você também poder ver, ó, eu tô aqui, mas eu consigo chegar aqui, só vai depender de mim. Tá bom? Então, esse daqui é o diagrama, o Smart Chart, né, o organograma hierárquico. Além desse, a gente tem um outro aqui, que é o de ciclo. Tá? Quem pode me dizer aí o que seria algo ciclo? Ou algo cítrico, né? O que representa? Que exemplo a gente pode usar aqui que envolve que ele tem um início, mas ele sempre volta para aquele início? Isso quer dizer um ciclo, tá? Você tem um início e sempre tudo que vai acontecer sempre volta para esse início. E aí? Tava acontecendo muito esses dias atrás aí. Além do frio. E aí, gente? Pessoal do online aí. Pessoal do online. Tava acontecendo muito aí no final de semana. Tirando o frio. Nada, gente? Vocês não tiveram aula de química, não? De física? Oi? Na verdade, a cadeia alimentar não. Né? Você comeu bastante no final de semana? É magra de ruim, hein, mulher? Pelo amor de Deus, hein? Eu não sei. Você tá com fome, né? Traz pão de queijo pra gente. Né? Vamos lá. Não tava chovendo? Não tem lugar que até nevou aí, né? A água. A água não é um ciclo? Qual que é o ciclo da água? Ah, vai, né, gente? Eu não preciso falar, né? Qual que é o ciclo da água? Qual que é o ciclo da água, gente?
Galera no online tá brisando também, hein? Qual é o ciclo da água, gente? Vamos acordar, povo! Qual que é o ciclo da água? Qual é o estado da água? Líquido, gasoso, sólido. Condensado é aquele negócio branco lá que você joga no pão lá, na bolacha, no sorvete, né? O sólido. Então, o ciclo da água, né? Ou o estado físico da água, ele é líquido, sólido, gasoso, né? Isso é um ciclo, tá? Então a gente pode escolher aqui algum desses modelos aqui que representam um ciclo. E aí você vai colocar aqui sólido, sólido. Nossa, eu vou ligar para a escola de vocês e vou falar para a professora de química e física. Líquido, gasoso. E aí essas outras formas aqui que eu não vou usar, eu apago. Tá bom? E aí, quando você coloca uma forma, você tem toda a questão de cores aqui, né? Você pode brincar. Então você pode, ou de forma manual, vir aqui e mudar o preenchimento. Sei lá, vamos colocar um azul forte. Vamos colocar um azul mais clarinho. E vamos colocar aqui um outro tom de azul. Tá? Você vai poder formatar tranquilamente. E aqui no caso é a letra, a cor da letra. Né? Tá dormindo, cacete? Você vai ver? Tem alguém que tá com o microfone aberto aí, gente. É a Gisele. Tô ouvindo ela brigar com o irmão dela. Vamos lá. Não, pior que depois sai tudo isso na gravação. Espero que seja o irmão, né? Porque eu não vi muito bem, né? Enfim, né? O povo tá em casa, né? Já viu. Então a gente coloca aqui, tá bom? Aí você vai formatar cor, tamanho, tudo isso você consegue formatar os layouts, né? Tudo à vontade. Mais um aqui, só para a gente poder visualizar. Vamos aqui, o pirâmide, tá? Esse pirâmide a gente utiliza, a gente vê muito isso em qual situação? Hein, gente? Pessoal aí, a gente vê muito isso em qual situação? A pirâmide, a gente vê muito aonde? Cadeia alimentar, a gente tem a ver com alimentação, aquela pirâmide, né? De alimentação, né? Aquela pirâmide de alimentação. Então, a gente tem lá Egito também. No Egito também tem pirâmide. Então a gente tem aqui aquela cadeia de alimentação. Por exemplo, a gente precisa comer mais alfaces, né? Leguminosas, enfim, né? Mais vegetais, frutas, né? Depois tem lá comer mais ali a parte de cereais também. Aí depois tem lá comer mais carnes brancas, né? Do que proteínas vermelhas, né? Mais proteínas de cor branca, né? Como peixe, frango. Ou proteína vegetal. E aí você tem lá o que você tem que evitar, né? Que é o que todo mundo ama, né? Doce, né? Açúcar, né? Chocolate, leite condensado, né? Tá bom? Então, a gente tem aqui. Pode-se utilizar também a pirâmide, caso você queira, ou caso tenha necessidade, para você também ilustrar a empresa, né? A sequência da empresa. Tá bom? Também é um exemplo. E vou fazer mais um aqui, que é o de processo, que é esse cara aqui também é interessante a gente ver. Tá vendo? O processo é uma sequência. É algo que vai só para frente. Tá? Ele não volta para trás.
Então, por exemplo, o processo industrial. Tá? Então, vamos fazer assim. A gente é dono de uma indústria, onde essa indústria ela tem como matéria-prima a laranja. Então, primeira coisa, o que acontece? A gente compra a laranja dos produtores. Primeiro processo. O segundo processo é o quê? É você higienizar a laranja. O próximo processo é você extrair o suco da laranja. Aí depois você tem outro processo. Qual que é o outro processo? Você pasteurizar o suco da laranja. Depois você tem outro processo. Depois que você pasteurizou, se for direto para suco, você vai envasilhar, né? Você vai colocar na garrafa de suco ou na caixa de suco, tá? Caso exista outros processos, como fazer doces, enfim, você vai criando, porque isso daí é uma sequência, tá? Depois que o suco ele está envasilhado, ele já vai para o comércio, ele não vai voltar lá para a natureza, né? Não vai voltar a laranja, o suco não vai virar laranja de novo, né? Então ele é uma sequência, ele é um processo, certo? Então, tá aqui. O pessoal falou aí da cadeia alimentar, né? Também acaba sendo um processo. Você planta, colhe e come. É um processo, tá? O crescimento aí, né? A lei da natureza, né? Nascer, crescer e morrer. Ele é um processo. A gente não consegue voltar para trás, tá? Então, os diagramas, cada um ele tem uma representatividade, tá? Então a gente precisa conhecer o diagrama para a gente poder utilizar ele da maneira mais correta. Tudo bem? Além dos diagramas, a gente tem aqui no menu inserir esse cara aqui chamado tabelas. Nós já vimos tabelas quando eu expliquei gráficos lá, que a gente mexeu no Excel um pouquinho. Desculpa, me deu soluço. Que a gente mexeu no Excel, que vocês digitaram as informações para criar um gráfico. Então aqui a gente tem a tabela. Então você pode inserir a tabela. Você pode inserir escolhendo aqui, né, quantas linhas e colunas você quer, ou pode vir aqui. Eu prefiro vir aqui no inserir tabela, mais prático. Aí você vem aqui e escolhe o número de linhas e colunas, tá? Então eu vou colocar aqui 3. Tá aqui a tabelinha. Quando você coloca a tabela, novamente, ele vai te dar 2 guias exclusivas para trabalhar a tabela. Então você tem aqui, na guia Designer, você tem todo o visual da tabela. Cor de linha, borda, preenchimento, um formato padrão. E aqui no Layout você tem a formatação. Se você quer excluir uma linha, excluir uma coluna, ou você quer acrescentar linhas e colunas, tá? Então você tem aqui essa opção aqui. Tá bom? Trabalhar com a orientação do texto. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um boletim de notas. Eu vou mesclar. O que é mesclar? É você unir células, né? Tabela de notas. Tá bom? Então aqui a gente vai pôr nome. Aí aqui eu vou colocar, sei lá, Windows. Opa, Windows. Excel. PowerPoint e internet. Aí você põe lá o nome. Aí você põe a nota. Quer colocar mais uma linha? A gente vem aqui e insere a linha, tá vendo? Ah, eu preciso colocar uma coluna. Insere uma coluna. Tá? Que aqui acabou inserindo muito. Mas clica lá onde você quer e você insere uma nova coluna. E aí você continua o preenchimento da sua tabela. Certo?
E aí você vai formatar a tabela. Ah, eu quero que esse texto fique em pé. Então você vem aqui e muda a orientação do texto. Tá vendo? Aí você pode deixar em pé. Você tem aqui, ó, alinhamentos que você quer colocar e orientação. Então você pode brincar aqui. Certo? Pessoal, presencial, alguma dúvida? Pessoal do online aí, alguma dúvida, gente? Querem perguntar alguma coisa do que nós vimos até agora? Nós vimos dos Smart Arts, tá? Eu expliquei aí alguns modelos. Os mais usuais, tá? Os mais usuais. E tabelas, como a gente coloca a tabela. Então aí você pode colocar a imagem na tabela. Você pode trabalhar legal com as tabelas aí. Podem perguntar. Querem perguntar alguma coisa, gente? Deixa eu só fazer uma conferência aqui. Rapidinho. E aí eu já vou para o próximo item. Pelo celular, a tabela você consegue colocar. Só o Smart Art, tá, Thalita? Que eu não lembro. Eu não lembro. O que pode acontecer, por exemplo, se você for fazer pelo Apresentações da Google. Pelo Apresentações da Google, gente, deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês. Ele não vai estar como Smart Art, tá? Ele vai estar como organograma. Diagrama e organograma. Ó, tá vendo aqui? Ele vai estar como diagrama. Você consegue colocar pela sala Google. E a tabela também, você tem a tabelinha aqui. Só que a Microsoft, né, quer fazer firula e mudou o nome. Mas antigamente, se você tiver o Office antigo, você vai encontrar lá, inserir, vai estar escrito diagrama, organograma. Aí eles mudaram para o nome Smart Art. Questão comercial mesmo, né? Tá bom? Certo? Vamos lá para o próximo item então, gente. Próximo item. Falei que hoje ia ser um pouquinho mais corrido. O próximo item aí, ele está relacionado à parte da revisão. Deixa eu só pegar minha cola aqui. Tá? A parte da revisão da apresentação. Então, por exemplo, você criou a apresentação. Isso daí vocês já estão fazendo de forma exemplar, né? Vocês já estão criando e a coisa está ficando bem bacana. Então a gente precisa o quê? A gente precisa trabalhar com alguns recursos que envolve a questão propriamente dito da apresentação. Tá? Quando você termina de criar, né? Quando você termina de criar aí a apresentação, é importante que a gente leia o conteúdo que foi colocado. É importante que você faça alguns testes, né? Alguns testes iniciais aí. E aí a gente vai utilizar essa guia aqui, ó, revisão. Tá? Aqui na guia revisão, você tem toda a parte, né, de verificação ortográfica, questão de idiomas. Caso você queira inserir comentários, aqui embaixo, ó, vocês não perceberam, mas se você vier aqui embaixo e arrastar aqui essa linha, ele vai inserir uma área de notificação, uma área de comentário.
aonde quando você cria, você pode escrever o que a pessoa deve entender ali, tá? Porque muitas vezes você criou a apresentação e às vezes você precisa de uma colinha para lembrar o que você vai falar naquele momento. Então você pode escrever aqui, tá? Isso acontece muito quando você está montando material para alguém usar. Alguma outra pessoa vai usar o material que você criou. Então você coloca o comentário aqui, certo? Então a gente consegue trabalhar aqui. Aqui na guia exibição, né, a gente vai encontrar os modos de visualização da apresentação, de tudo isso que você criou. Então a gente tem aqui, ó, folheto mestre, que aqui você vai formatar o folheto para impressão. A gente também tem aqui um cara chamado slide mestre. O que é o slide mestre? Vocês lembram que a gente cria o conteúdo e depois formata o fundo? Aí tamanho, cor e letra? Aqui eu já faço isso aqui dentro. Eu exibo a opção slide mestre e aqui eu vou formatar. Então, por exemplo, eu quero que aqui tenha essa letra. Eu quero que aqui seja a cor vermelha. Eu quero que nesse slide aqui, né? Nesse slide aqui, tenha... Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Aqui nesse quadro aqui, a gente tem um preenchimento. Preenchimento amarelo. Tá? Isso eu vou fazendo aqui com todos os layouts, tá vendo? Você formata. Caso você queira, dentro desse layout, trabalhar um fundo, né? Um estilo de fundo, tá vendo? Você pode pôr aqui também. Quando você fechar o slide, ó, eu editei um só. O que eu editei lá, ele vai passar para cá. Então toda vez que eu colocar esse layout, um novo slide aqui com aquele layout, ele já vai vir formatado. Então o slide mestre, ele é legal por causa disto. Você cria um padrão no slide mestre e depois quando você fechar o slide mestre, você só vai colocar o conteúdo e automaticamente ele vai formatar, tá bom? Então, aqui na guia exibição. Aqui a gente tem o modo de visualização da tela, que é o modo normal, e aqui a gente tem outros modos, tá? Classificação, anotação, modo leitura, tá vendo? Modo normal. Então tudo isso daqui serve para você trabalhar na sua criação. Aqui a gente pode exibir a régua e, né, ocultar a régua e colocar linhas de grades e guias. Para você ver se o conteúdo ele está uniforme, né? Ele está bem posicionado. Beleza? Então a gente tem aqui a guia exibição e a guia revisão, para a gente poder estar verificando tudo que acontece, né? Tudo que a gente vai fazer aí dentro da nossa apresentação. A gente tem aqui a guia apresentações, né? Que é para a gente poder executar a apresentação, né? A gente está acostumado a apertar a tecla lá, o F5, né? Ou apertar aqui embaixo. Então você tem aqui também na guia apresentações a parte de visualização aí da tela, tá? E para a gente finalizar, tudo isso que você cria da apresentação, tudo que a gente cria para a apresentação, pode ser que você tenha que imprimir em algum momento, tá? Então quando você vai imprimir, né? Quando você vai imprimir, né?
você tem aqui o slide. Tá? Então essa daqui é a tela de impressão. O que eu criei aqui, ele está composto por 7 slides. Ó. Tem 7 slides aqui. Tá bom? Então, quando você vai imprimir, você tem aqui toda a configuração do que você quer fazer. Por exemplo, eu quero imprimir 2 slides por página. Ah não, vou gastar muita folha. Quer colocar lá 6 slides. Então aqui, na parte de impressão, você tem a possibilidade de configurar. Você quer otimizar e quer imprimir frente e verso, para economizar folha de sulfite. Então a gente tem aqui toda essa parte de visualização. Que, quando você formata, você pode utilizar aqui a opção do folheto mestre, que ele está relacionado para a parte de impressão. Quando você for imprimir, você pode aplicar algumas formatações aqui no folheto mestre, e aí você vai conseguir visualizar na hora que você escolhe aqui o layout que você quer. Ó. Tá? Na hora que você escolher o layoutzinho lá, vai aparecer pra gente. Tudo bem? Impressão. Além da impressão, a gente tem utilizado o que? O PowerPoint ou PowerPoint Web, o programa Apresentações da Google. Existe um outro programa, que eu já comentei com vocês, que é o OpenOffice. Tá? Que ele também é um programa de apresentações. Né? No caso, o Impress. Então, tudo isso que a gente vem criando, que a gente vem trabalhando, com esses programas de apresentações, vocês também conseguem criar aqui. Tá? A tela é um pouquinho, vocês vão notar que ela é um pouquinho diferente, mas como a gente já tem uma base em outros programas, é muito intuitivo a nossa utilização com ele. Tá? Então você tem aqui a propriedade, são os layouts, ó, o formato que você quer no seu slide. Então, vou criar aqui, né, turma. Você quer colocar o texto. A gente já sabe que dá para copiar o texto lá da internet, né? Sei lá, carros. Copiar uma imagem aqui. E aí a gente tem a possibilidade de colocar e manipular, que nem a gente fosse manipular aí um texto. Entendeu? E aí você tem toda aquela formatação que a gente tem no próprio PowerPoint mesmo. Tá? A gente consegue trabalhar da mesma forma que lá. Certo? A gente tem lá a parte de formatação. Opa. Tá? Então a gente consegue criar por aqui. Uma vantagem que ele tem aqui é que ele possui, antigamente a Microsoft tinha esses carinha aqui que são os clip arts, né? Antigamente a Microsoft tinha esses clip arts, acabou tirando, né? E ele tem aqui esses clip arts, são algumas imagens bem legais. Tá? Dá pra gente poder trabalhar com gráfico, que nem trabalha lá com o PowerPoint, né, propriamente dito. Então, tem esse outro programinha aqui que a gente pode trabalhar, caso você não tenha o pacote Office, você pode baixar ele de forma gratuita e fazer tudo
o que a gente aprendeu até então, tá? A gente viu hoje tabelas, né? Eu consigo colocar as tabelas aqui, ó. Certo? Então a gente consegue digitar e trabalhar com ele aí bem bacana. A única diferença é que em vez de guias, ele tem menus, né? Então ele faz parte da família OpenOffice aí, né? A família LibreOffice. E aqui do lado, aqui do ladinho, ó, a gente pode colocar a transição, que são aqueles efeitos, né? Os efeitos que a gente coloca na apresentação, que nem no PowerPoint, certo? Dúvidas aí, gente? Perguntas? Sexta-feira, então, vai ser a prova, a aula vai ser presencial. Isso é uma boa pergunta. Eu ainda não sei te responder. Porque assim, a parte teórica, tanto a parte teórica quanto a parte prática, pode ser feito de forma home, né? E vai ser entregue tudo pela sala Google, tá? Então vai ter as perguntas lá disponibilizadas lá na sala Google, né? A prova vai estar disponibilizado lá para você fazer. A prova ela é habilitada e ela tem um horário de conclusão. Então, por exemplo, eu posso habilitar a prova às 8h20 da manhã e a prova ela se fecha às 9 horas. A partir das 9 ninguém mais faz a prova teórica. A prática vocês têm o tempo normal para fazer, entendeu? Vocês podem estar entregando, por exemplo, até o final do dia, mas tem que ser entregue no dia para eu poder dar nota, tá? Então, para a prova, para a gente, não muda em nada assim, a logística. A única coisa que, antigamente, né, nós tínhamos, não só eu, mas os professores, tínhamos o hábito de fazer no dia de prova, principalmente nesse módulo, é que a prova era uma apresentação. Então, a gente não vai fazer a apresentação aqui. Não vai haver essa apresentação porque a gente não consegue ter todo mundo na sala. Então, a prova vai existir de qualquer forma, então seja ela presencial, você aqui na escola, ou você em casa, tanto faz. Terminou a prova, aqui no caso, né, presencial, terminou a prova, eu costumo liberar. Então a gente não vem nem aqui para o áudio, a gente já vai direto para o prático, faz a prova teórica prática, manda para lá, e aí, a partir da próxima aula, né, de terça-feira que vem, a gente começa o módulo novo. Certo? Perguntas aí, gente? Acho que ninguém mais entrou, né? O Davi, Giovana. Teve uma hora que eu acho que eu vi 18 pessoas aqui online. Galera online, querem perguntar alguma coisa do que a gente viu? Tem alguma dúvida? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nada a perguntar, o nosso conteúdo de hoje se encerrou por aqui, tá bom? Então, professor, qual é a atividade de hoje? Hoje tem bastante coisa. Vocês têm a apostila para fazer a aula 10, perdão, a aula 9, tá? A aula 9, a aula 11, a aula 12 e a aula 13. Tá? Vocês têm para fazer tanto a parte teórica quanto a parte prática. E tudo isso enviado lá na sala Google. Fechou? Tá? Professor, é para entregar isso até quando? Qualquer tipo de atividade que vocês tenham, vocês têm o dever de me entregar até sexta-feira. Se não entregar na sexta-feira, vai ficar sem nota. Eu costumo fechar as minhas notas sempre no dia seguinte. Então, todo mundo entrega na sexta, porque no sábado eu corrijo a nota de todos os alunos e lanço no sistema. Certo? Tranquilation.
Professor, o vídeo fica salvo aonde? Bom, vamos lá. Se você gravou o vídeo no seu celular, ele vai ficar salvo no seu celular. Automaticamente, você precisa mandar esse vídeo para o seu driver. Tá? Você vai mandar para o seu driver lá do Google. Depois que você mandou para o seu driver, você vai abrir lá a sala Google e vai adicionar o vídeo pela sala Google. Todo mundo conseguiu, né? Na verdade, nem fizeram, né? O vídeo ainda. Então... certo, gente? Manda tudo lá. A única coisa que pode acontecer é que às vezes você tenha que compartilhar o link do vídeo, tá? Através do link do vídeo eu possa assistir o vídeo. Que pode acontecer em algumas situações. É isso, dependendo do tamanho do seu vídeo, né? Mas eu acho que ninguém gravou aí a música do Faroeste Caboclo, né? Que tem 20 minutos de música. Então acho que deve ter sido uma coisa bem tranquila. Galera, nome completo, lista de chamada aí, por favor. Aqui, presencialmente, alguém não assinou a lista, gente? Bastante gente, né? Tá bom, gente? Então é isso o nosso conteúdo de hoje. Eu vou parar aqui a gravação.